A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com os irmãos? É um bom dia, né? Hoje é domingo. Eu quero adorar a Deus, glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder me dirigir aos irmãos. O Senhor colocou no meu coração esta palavra para que eu pudesse estar meditando com os irmãos nesta manhã. Se encontra em Lucas capítulo 5, versículo de número 10, a parte B, que diz assim: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Glória a Deus. Os irmãos sabem que esta é uma palavra dirigida por Jesus Cristo a Pedro, né? Então é muito maravilhoso a gente poder parar e pensar sobre este diálogo com o nosso mestre, né? Mas antes de eu entrar, irmãos, aqui naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito de Deus ainda vai me dar também, porque no decorrer da mensagem são palavras que o Senhor nos concede quentinhas, irmãos que ministram, que meditam, sabe como é, né? Deus vai ministrando no nosso coração, além do tema que Deus já tinha colocado, né? Então Deus é quem ministra, né? Ou seja, o pão sai quente do céu para nossas vidas. Eu quero dizer para os irmãos que compartilhe esta mensagem, tá? Deixe seus comentários, deixa aí os seus pedidos de oração também, tá bom? Acerca desse tema que é tão maravilhoso, que diz não temas. Quantas das vezes, irmão, nós nos deparamos com muitas dificuldades na vida, com certos tipos de barreira, criado até mesmo pela ocasião que nós estamos vivendo, né? Criado ali no momento de uma grande tomada de decisão, e aí vem as questões, né, dos nossos pensamentos, as dificuldades, as barreiras que existem, né, que são normais, né, e a dúvida, né, a dúvida ela é decorrente da fragilidade humana, também ela tende, assim, ofuscar, né, o nosso ponto de vista espiritual, né? E ela tende a combater contra a nossa fé, né? Ou seja, ela é uma arma, né, que o inimigo tem usado muito nos nossos dias, né? Que é a dúvida. Mas louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo ao nosso favor para que nos fortaleça, né? Esse Espírito Santo, irmãos, ele nos ajuda a tomar as decisões, nos fortalecendo e nos dando, assim, irmãos, a certeza de que Jesus está falando conosco. Então, nós apegamos com a palavra, porque a palavra é viva, né? A palavra, ela fala conosco, e quando a palavra vem ao encontro da nossa necessidade, então nós tomamos posse. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aí nós tomamos a decisão que precisamos e o Senhor nos dá vitória em nome de Jesus, né? Esta mensagem, irmãos, esta palavra, este versículo aqui de Lucas 5:10, foi quando Jesus chama Pedro para o apostolado. Quando Jesus vai até a beira ali do mar da Galileia e ele começa a recrutar os apóstolos, né? Porque os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo, para iniciar o ministério, a igreja na terra, porque a igreja foi o grande ministério de Cristo na face da terra, né? E nós somos esta igreja, né? Nós somos a continuidade daquela igreja. Então Jesus teve que reunir alguns homens para que pudesse estar junto com ele, né, durante o seu ministério na terra, né? E Jesus, ele escolhe a dedo, ele escolhe pessoas específicas para este ministério. E na vida do irmão não é diferente, da irmã que está me ouvindo nesta manhã, ou que ainda vai ouvir, né? Glória a Deus por isso, que pode ser hoje, que é domingo, né? Nós estamos aí no final de novembro, né? Graças a Deus. Pode ser, irmãos, que o irmão esteja ouvindo amanhã, que é a segunda, ou final de semana, né? Final desse mês aí de novembro. Mas nós sabemos que Deus, irmãos, ele é poderoso para falar, porque a palavra ela se renova a cada manhã. Então, essa palavra que eu estou dizendo para os irmãos, ela é muito viva, ela é poderosa.
Então ela é capaz, irmãos, de falar hoje com a vida do irmão e ela falar amanhã, depois da manhã, esse vídeo que eu estou deixando, irmão, esse tema que eu estou deixando para os irmãos, que é não temas. Não temas. Às vezes o irmão está como Pedro. Está diante de uma decisão. Por que eu falo como Pedro, irmãos? Eu estava analisando esta mensagem, esta palavra. Então Jesus havia passado junto com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, já tinha chamado. Então Jesus chega até Simão e ele tem uma conversa com Simão. Por que, irmãos, que Jesus tem esse diálogo com Simão? Né? Jesus não chegou assim, irmãos, e chamou os apóstolos. Ele chegou assim, você, você, a partir de hoje, você vai ser o meu discípulo. Você vai ser meu discípulo. Você. Então, larga tudo e vem. Não é bem assim, irmãos. Se você pensar, nós que estamos vivendo os de hoje, você tem uma proposta de um emprego. Primeiro, você vai analisar o que você tem atual. Você vai analisar, primeiro fator, salário, não é verdade? Se o seu salário que você está ganhando, vale a pena você deixar esse salário e arriscar um outro. Talvez você vai ganhar melhor, mas você não tem certeza se é seguro. Né? Às vezes é um projeto que não tem uma estabilidade concreta. Então você vai analisar fatores, você vai analisar, né? E alguns quesitos pode trazer, gerar em você algumas dúvidas nessa tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão, essas questões, ela gera medo, né? Medo que insegurança, né? Você fica preocupado, será que vai dar certo? Será que vale a pena? Será que vale a pena correr o risco? E se não der certo, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra, né? E empresas fechando a porta, né? Pessoas sendo demitidas, pessoas passando já dificuldade financeira, passando até mão fome mesmo, né? Nós vemos aí. Então, irmãos, nós estamos vivendo um caos de desequilíbrio total financeiro a nível mundial, irmãos. Não é só o Brasil, é a nível mundial, né? Porque esse coronavírus, essa questão, né, louvado seja Deus, dessa pandemia, ela gerou uma instabilidade muito grande financeira no mundo, irmãos, e ela gerou também o medo, a desconfiança. E talvez você neste dia, neste mês, você recebeu uma proposta de Deus para a sua vida, Deus falou com você, mas por causa deste momento que nós estamos vivendo, às vezes você está com medo de tomar a decisão, mas o Senhor nesta manhã está dizendo, não temas. Não temas. Em muitos lugares Jesus vai dizer, não temas, eu serei contigo. Não temas, eu te fortalecerei. Não temas, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 serei, você não será atingido. Então o Senhor, irmãos, Ele vem nos fortalecendo nesta manhã, com a sua palavra, aleluia, louvado seja Deus, dizendo para nós, não temas, crê somente. Crê somente. Aquele homem ali em Atos, aquele centurião, aquele guarda do presídio, quando Paulo e Silas cantavam, que caiu a prisão ali, foi solto as prisão, ele queria se suicidar, porque ele ficou com medo, irmãos, dos presos ter fugido. E ele falou assim, agora o rei vai me matar, porque eu deixei pessoas de alto... pessoas de muito, assim, uma palavra exata, assim, perigoso mesmo, pessoas com alto nível de periculosidade. Eles eram pessoas que não tinham nenhum controle, irmãos, eram pessoas transtornadas e capazes de cometer atrocidade enorme. Então eles estavam presos por causa disso. Paulo e Silas é diferente, por causa da palavra.
mas estavam ali presos. E ele ia ser morto, ele poderia ser morto por aqueles presos ter fugido, mas Paulo disse assim: não faça isso. Não temos, nós estamos todos aqui. Ou seja, Deus, irmãos, é maravilhoso. Deus já havia, através do louvor de Paulo e Silas, libertado toda aquela cadeia. Apesar de eles estarem presos, irmãos, mas espiritualmente todos aqueles homens haviam sido libertos pela palavra. Porque se eles não tivessem sido libertos, irmão, eles teriam fugido. Mas quando aquele homem salta e tenta o suicídio, Paulo diz: ei, não faça isso, não temas, não temos o que o governo possa dizer, isso, porque o que aconteceu foi um desastre sobrenatural aqui, porque houve um mover do Espírito aqui, e as cadeias se romperam, então, mas nós fomos libertos, todos aqui estão libertos, mas nenhum saiu daqui, vão todos cumprir com a lei do homem agora, louvado seja Deus. Talvez você nesta manhã, você foi liberto espiritualmente, mas você ainda se encontra numa situação, humanamente dizendo, presa, mas Deus está dizendo para você: não temas, isso vai passar. O seu espírito, irmão, já sente paz, você já sente alívio. Você já não está mais oprimido, mas a situação continua a mesma, mas é porque o Senhor já te deu vitória. Agora só espera o momento certo. Assim como aqueles presos ali, irmãos, você acha que Paulo e Silas foram soltos da prisão? Aqueles vão continuar o preso, mas eles foram libertos também. Porque se eles não tivessem libertos, eles teriam fugido. Os irmãos concordam com isso? O que os irmãos acham disso? Por que aqueles homens não fugiram? Os irmãos deixam aí no comentário. Fala aí o que os irmãos imaginam, pensa sobre eles. Por que eles não fugiram? Então, irmãos, louvado seja Deus, quando Jesus chega até Pedro para dizer para Pedro que o Senhor tinha uma obra a realizar através da vida de Pedro, que Pedro seria uma testemunha ocular de algo grandioso, glorioso, Pedro, irmãos, ele coloca na balança a vida que ele tinha, porque Pedro era pescador. Pedro vivia no barco com os seus pais e seus irmãos ali pescando. Era o ofício de profissão de Pedro. Então Pedro conhecia as marés daquele grande lago, daquele mar. Pedro sabia cada ponto, irmãos, que era mais profundos, os menos profundos. O Pedro conhecia maritimamente, irmãos, a região daquele lago. Sabia a hora de lançar a rede, a hora dele sair do mar, né? A volta do dia que o mar corria alteração na maré. Então Pedro, ele conhecia, Pedro vivia ali. E essas questões adversas eram um problema sério para os pescadores, como é até hoje, louvado seja Deus. A vida de pescador não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo pescava. Todo mundo conseguia pescar. Eu tiro por mim, eu vou para o rio, eu vou a algum lugar pescar, eu passo lá o dia inteiro e não pega nada. Porque não é fácil assim. Então Jesus propõe a Pedro um novo ofício. Eu imagino, irmãos, louvado seja Deus, Pedro colocar na balança uma grande decisão que ele teria que tomar. Estava diante dele um homem que dizia ser o Messias, o Filho de Deus, o enviado. E ele vivia um momento em que havia um revolto muito grande em Israel. Era a opressão dos romanos, pressão dos zelotes, aquelas pessoas que eram contrárias, que sempre estavam promovendo os montins, né? Aquelas rebeliões. Né? Os irmãos sabem que Barrabás fazia parte desse grupo de pessoas.
Era uma instabilidade, irmãos, social e econômica, em todos os sentidos que os irmãos imaginar. Pedro está vivendo um cenário de completamente instabilidade, irmãos. Um total medo. E aí, em toda aquela confusão em que Israel estava vivendo, né, aparece um homem propondo uma nova era, um novo momento, uma nova vida. Propondo, irmãos, um reinado poderoso de Deus sobre a terra, maior do que de Moisés. E que Pedro, irmãos, não tinha nenhuma prova. A única coisa que Pedro tinha eram as promessas que eram lidas no sábado na sinagoga. Então, irmãos, só que os principados pregavam sempre o contrário. Porque eles queriam que esse Cristo fosse um homem forte, que tivesse condição financeira, capaz de sentar no trono de Davi. Era esse Messias, dessa figura que eles esperavam. E agora aparece um carpinteiro, vindo de Nazaré, de um lugar em que não havia, na história de Israel, nada de bom havia ainda nascido em Nazaré. E ele era de Nazaré. Então, irmãos, causa um certo medo em Pedro. Pedro, irmãos, estava convicto que era a melhor opção que ele tinha, mas ainda havia um temor, havia ainda uma insegurança. Algo sobrenatural estava acontecendo na vida de Pedro, louvado seja Deus, na sua vida. Eu creio que algo sobrenatural e espiritual da parte de Deus está acontecendo na sua vida. Talvez você já sentiu que você precisa tomar essa decisão. Você precisa fazer essa escolha. Irmãos, na contramão de direção, a igreja tem que andar por fé. Em esse caos, esse cenário que nós estamos vivendo, de instabilidade em que o mundo está atravessando, forjado por essa pandemia, nós temos que acreditar, irmãos, e andar na contramão direção, andar guiado pelo Espírito Santo, pelas promessas, louvado seja Deus. Então a mesma palavra que Cristo usa para Pedro, eu uso para você nesta manhã como profeta de Deus. Não temas, crê somente, porque a partir de hoje Deus fará nova todas as coisas na sua vida. Assim como Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai continuar sendo pescador, Pedro. Aí Pedro fala assim, pescador, Senhor, é o que eu sei fazer, só que você vai pescar diferente. A partir de hoje você será pescador de homem. Louvado seja Deus. Como é possível, Senhor, pescar homem? Pedro, eu vou te ensinar, vem, eu vou te mostrar como você vai pescar homem. Aleluia. E Pedro, irmãos, larga tudo, crendo numa promessa maior. Pedro é convencido pelo Senhor Jesus na beira daquele mar. Irmão, você acha, louvado seja Deus, que Pedro já sai correndo? Não, irmãos, Jesus senta com Pedro. Eu imagino Jesus sentando com Pedro, conversando com Pedro, mostrando o seu projeto para Pedro, um projeto ousado, um projeto novo, inovador. Às vezes você recebeu esse projeto na sua mão, um projeto inovador, um projeto grande. Você está com medo de assumir, mas nesta manhã o Senhor, aleluia, te diz, me usa para dizer para você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos do Conquistando Alma, não temas. O Senhor é quem vai assumir toda a responsabilidade. Ele é o nosso guia, Ele é o guarda de Israel, Ele é o protetor da igreja, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Então crê e não temas. Eu quero que você, meu irmão, deixe nos seus comentários, ao que você assistir esse vídeo, deixe seus comentários, o que você acha, por que Pedro, irmãos, estava temeroso, o que você acha, por que Pedro, Jesus tem que falar com Pedro para ele não temer, porque eu, irmãos, tenho esse ponto de vista, é o mesmo que Deus me mostra que você está sentindo nesta manhã. Diante de tudo que você está vivendo, você está com medo, você está preocupado. E Pedro, irmãos, ele ouve essa palavra, não temas.
De hoje em diante você será pescadores de homem. E a Bíblia vai dizer que levando os barcos para a terra, o primeiro passo de Pedro, irmãos, foi tirar o barco da água, trazer para a terra e abandonar tudo. Isso mostra, irmão, que Pedro vai lá e ele organiza tudo primeiro, para depois deixar o ofício dele. Irmão, não deixa nada para trás, irmão, para que não precise de você voltar. Essa decisão que o Senhor nesta manhã está dizendo para você, não temer, que Ele é contigo. Mas arruma primeiro a casa, para não precisar de você voltar atrás e arrumar ela. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo para você? Arruma tudo primeiro. Pedro, ele pega a rede, lava as redes, dobra as redes, coloca dentro do barco, tira o barco da água, traz para o seco, tá certo? E deixa ele ali no seco, amarrado, preso em algum lugar. Porque se ele deixasse o barco dentro da água, ele ia ficar ali trazendo prejuízo para terceiro, ele seria convocado, ele seria... eu não sei como é que eu vou dizer, qual palavra que eu devo usar aqui, irmãos. Notificado, essa é a palavra certa. Notificado, Pedro seria notificado pela justiça da época. Poderia correr o risco até de ser preso por danos a outros barcos. Porque o barco dele ia ficar na água, balançando para lá, e ele teria que voltar atrás. E voltando atrás, irmãos, ele poderia sentir saudade. Ele poderia ser tentado a voltar às práticas de pescaria de novo. Então, Pedro, para não ter nada que desabonasse a sua decisão, a sua escolha, então ele tira tudo da água e traz para o seco e segue, ele vai embora. Ele deixa tudo resolvido, nada pendente. Então, nesta manhã, irmão, se tem alguma coisa que você tem que fazer, faça. Não temas. Não temas, irmãos. Esta é a mensagem para você nesta manhã. O Senhor é contigo. Aonde você for, o Senhor irá contigo. Aonde você colocar os seus pés, o Senhor colocará os pés dele contigo. Aonde você sentar, o Senhor sentará contigo. Aonde você repousares, o Senhor repousará contigo. Não temas. O Senhor te guardará a entrada e a sua saída. O Senhor fará prosperar toda a sua vida. Não temas. O Senhor abriu a porta, entra por ela, passa por ela. Você vai encontrar pastagens verdejantes do outro lado, porque é o Senhor que está te direcionando nesta manhã. Então não temas, meu irmão. Amém? Que Deus possa completar essa mensagem no coração dos irmãos. Deixa aí o seu like, seu joinha, compartilhe. Deixa nos comentários, irmãos. Tá? O que essa palavra significou para você? Você estava precisando ouvir essa mensagem? Então, irmãos, tem muitas pessoas precisando de ouvir também. Assim como eu e você precisávamos de ouvir o Senhor falar, não temas. O Senhor, irmãos, vai te dar vitória. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fica com Deus. Um forte abraço. Em nome de Jesus.